Existe uma crueldade silenciosa no olhar humano que quase ninguém tem coragem de admitir. Acontece em menos de um segundo um instinto biológico mudo e impiedoso. Antes de você abrir a boca, antes de estender a mão ou apresentar uma ideia brilhante, a sentença já foi dada. Se você aparenta fraqueza, será tratado como presa. Se aparenta necessidade, se tornará invisível. Não importa a pureza do seu coração ou a genialidade do seu intelecto. Se a sua imagem transmite falta, o mundo conspirará ativamente para mantê-lo na escassez. Nicolau Maquiavel nos alertou há 500 anos que a multidão é seduzida pelas aparências e o mundo é composto principalmente por essa multidão. Você certamente já sentiu isso na pele. Já entrou em uma sala e sentiu a temperatura cair? Já viu pessoas medíocres receberem as oportunidades que deveriam ser suas, simplesmente porque elas pareciam pertencer àquele lugar e você não? Isso não é azar. É a geometria brutal da percepção. A maioria das pessoas acredita que a pobreza é apenas um estado financeiro, mas para o animal humano a pobreza é um cheiro, um sinal de vulnerabilidade que atrai desrespeito. Mas e se você pudesse hackear esse mecanismo primitivo? Existe uma forma de sinalizar poder antes mesmo de possuí-lo de fato, forçando a realidade a se curvar diante da sua presença. O que vamos explorar hoje é o que Maquiavel chamou de a máscara do príncipe. Eu vou te ensinar a blindar a sua imagem e eliminar os sinais inconscientes de derrota que você transmite todos os dias ao sair de casa. Ao final deste vídeo, você terá em mãos a estratégia exata para deixar de ser visto como uma vítima das circunstâncias e passar a ser tratado com a reverência e a autoridade de um rei, independentemente do saldo atual na sua conta bancária. Para dominar esse jogo, primeiro precisamos dissecar por que o mundo pune a aparência de pobreza com tanta violência. Entenda isso. O mundo não é justo. O mundo é eficiente. E o cérebro humano é a máquina mais eficiente e, ao mesmo tempo, a mais preguiçosa que existe. Ele não quer ter trabalho. Ele não quer ter que cavar através da lama da sua aparência desleixada para, talvez, encontrar o ouro do seu caráter lá no fundo. Ele quer um atalho. E a sua aparência é esse atalho imediato. Quando você se apresenta de ombros caídos, roupas mal cuidadas ou com um olhar de desculpas, você está entregando ao mundo um veredito contra si mesmo. Você está poupando as pessoas do trabalho de te julgar. Basicamente, você está dizendo: eu já desisti de mim, então você deve desistir também. É preciso compreender a raiz psicológica disso. As pessoas não desprezam o pobre porque ele não tem dinheiro. Elas desprezam o pobre porque a pobreza visual as lembra do fracasso, lembra a elas a própria impotência. É visto quase como um contágio. Quando um homem parece pobre, ele não parece apenas sem recursos. Ele parece contagioso, não com uma doença, mas com má sorte. E os humanos, criaturas supersticiosas que somos, fogem instintivamente da má sorte. Pense na última vez que viu alguém com uma camisa manchada e o olhar baixo. Você parou para imaginar se ele era um gênio da poesia ou um filósofo incompreendido? Não. Você o rotulou instantaneamente. Perdedor, quebrado, alguém a ser evitado. Você fez isso sem maldade, fez para economizar energia mental. Agora imagine que esse homem é você, porque muitas vezes é. Nós contamos mentiras para conseguir dormir à noite. Dizemos coisas como: eu sou autêntico, não ligo para o que pensam, ou me visto buscando conforto. Cuidado! Essa é a linguagem da vítima. Conforto é o inimigo do poder. Autenticidade sem autoridade é apenas ruído. Quando você negligencia sua imagem, você entra no campo de batalha da vida completamente nu. E na guerra, os nus não são poupados. Eles são os primeiros a cair. Isso nos leva ao que os psicólogos chamam de efeito Horn, o gêmeo sombrio do efeito halo. Funciona assim. Se um traço seu é negativo, digamos,
Seus sapatos estão sujos ou sua postura é de derrota? A mente humana assume automaticamente que todos os seus outros traços também são negativos. Eles assumem que você é preguiçoso, assumem que você é estúpido, assumem que você é desonesto. Por quê? Porque a disciplina é visível. Se você não consegue governar a própria aparência, por que alguém acreditaria que você pode governar um negócio, um contrato ou uma equipe? O visual é a prova do interno. Negligenciar sua imagem é caluniar a sua própria alma. Você está contando uma mentira sobre si mesmo, dizendo ao mundo que não tem valor, e o mundo, sendo cruel e literal, vai acreditar em você. Vamos aprofundar isso, pois o diabo mora nos detalhes. Não se trata apenas da marca da sua roupa, mas da manutenção da sua realidade. Pense na tela de um celular. Uma tela trincada não é apenas um acidente estético. É uma sirene gritando pobreza. Ela comunica silenciosamente. Eu quebrei isso e não tenho recursos para consertar. Então aceito conviver com coisas quebradas. Se você tolera o caos nos seus objetos pessoais, o mundo assume que você tolerará o caos nos negócios. Se você não consegue controlar a entropia de um par de sapatos sujos, por que alguém confiaria em você para gerenciar um contrato milionário? Existe um paradoxo sombrio na movimentação de recursos que você precisa aceitar. O dinheiro flui para quem parece não precisar dele. Faça o teste mental. Vá a um banco pedir um empréstimo vestido com o desespero de quem precisa pagar contas atrasadas. Cheire a necessidade. Deixe sua voz tremer com a realidade da sua falta de dinheiro. O que acontece? O cofre se fecha. As taxas de juros disparam. Você é um risco. Agora, coloque nesse mesmo cenário um homem que precisa do dinheiro tanto quanto você, mas que entra em um terno impecável. O barbear é preciso. O relógio reflete a luz e ele fala devagar, com o tédio de quem tem muitas opções. Ele não pede. Ele propõe. O cofre se abre. Os termos são generosos. Por quê? Porque ele sinalizou abundância. Nós, seres humanos, operamos pela lei da associação. Associamos riqueza com capacidade e pobreza com incompetência. O efeito Horn faz com que aquele detalhe negligenciado, a gola da camisa puída, a postura curvada, contamine toda a percepção sobre sua inteligência e caráter. É uma calúnia que você comete contra a sua própria alma. Ao entrar em uma negociação parecendo diminuído, você não está oferecendo uma aliança. Está pedindo caridade. E a caridade, no mundo real, é uma migalha fria e dura, entregue com desprezo. Ninguém quer pagar um custo. Todos querem fazer um investimento. Parecer pobre é sinalizar custo. Parecer próspero é sinalizar investimento. Maquiavel chamou isso de a máscara do príncipe. É a arte de transformar sua imagem em uma arma, fazendo com que a realidade se curve para se ajustar à sua aparência. Para usar essa máscara, você precisa abandonar um erro fundamental que comete agora mesmo: a obsessão ingênua pela autenticidade. A autenticidade sem autoridade é apenas uma confissão de fraqueza. Você não deve ser real se a sua realidade atual é de desespero ou falta. Se você está faminto, deve parecer saciado. Se está ansioso, deve parecer entediado. Se está pobre, deve parecer que está apenas viajando incógnito. Isso não é vaidade, é pragmatismo puro. É uma estratégia de sobrevivência. No momento em que o mundo sente o cheiro de sangue da sua necessidade, os tubarões começam a circular. O dinheiro e as oportunidades seguem uma lógica paradoxal. Eles fluem para quem parece não precisar deles. Pense na dinâmica do risco. As pessoas têm pavor de serem associadas ao fracasso. Se um tomador de decisão contrata um homem que parece desleixado e esse homem falha, o contratante parece um tolo. Todos dirão: eu devia ter imaginado, olhe para ele. Mas se contratam um homem que parece impecável, que veste o uniforme do sucesso, e esse homem falha,
O contratante é perdoado. Eles dirão: ele parecia o ideal. Enganou a todos nós. Sua aparência funciona como uma apólice de seguro para quem aposta em você. Ao parecer formidável, você reduz o risco social dos outros. Por isso, o ato de fingir até conseguir não é sobre mentir, é sobre sinalizar investimento. Quando você entra em uma negociação parecendo diminuído, você está pedindo caridade e ninguém quer pagar um custo. Mas quando você entra parecendo que tem opções, que seu tempo é escasso e valioso, você está oferecendo uma aliança. Você deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser uma oportunidade a ser agarrada. O mundo não lhe deve nada. É seu dever escavar seu próprio valor e pintá-lo de ouro para que até os cegos consigam ver. Mas a máscara não é feita apenas de tecidos e acessórios. Ela é moldada pela carne e pelos ossos. Existe uma linguagem corporal que grita escassez, e ela se manifesta através do ruído. O homem que se sente pobre é barulhento. Ele é barulhento com as palavras, barulhento nos movimentos e barulhento em suas reclamações. Ele sente uma necessidade desesperada de preencher cada silêncio, porque o silêncio o deixa ansioso. No vácuo da quietude, ele sente que está sendo julgado. Então ele fala demais, explica-se demais e revela suas inseguranças, dívidas e medos, entregando toda a munição necessária para que o mundo o destrua. Ele chama isso de ser aberto. Mas o poder chama isso de ser vulnerável. O poder, por outro lado, é silencioso e estático. Observe o topo de qualquer hierarquia. O predador não anuncia sua presença até o momento do bote. O CEO no topo da mesa é quem menos fala. O verdadeiro comando se manifesta na economia de movimentos. Quando você se move com pressa sem necessidade, sinaliza que é pago por hora, que o tempo é seu senhor. Quando você se move com calma, sinaliza que você é o senhor do tempo. Um dos sinais mais reveladores é o que podemos chamar de olhar do servo. É o hábito de quebrar o contato visual primeiro, de encolher-se ao passar por uma porta ou de rir nervosamente quando alguém o confronta. São comportamentos de quem busca permissão para existir. Você pode vestir um mendigo com seda, mas se ele mantiver o olhar do servo, ele continuará parecendo pobre. Da mesma forma, você pode colocar um rei em trapos, mas se ele mantiver o olhar real, aquela avaliação constante e imperturbável do ambiente, ele parecerá apenas um monarca disfarçado. O segredo para reconfigurar seu status social hoje é dominar a quietude. Treine segurar o olhar dos outros até que eles sintam o peso do seu julgamento, e não o contrário. Aprenda a ocupar espaço, a sentar-se sem pedir desculpas e a ficar confortável com o silêncio. Quando você para de reagir a cada estímulo externo, você força os outros a performarem para você. No momento em que você para de enviar sinais de que pode ser pisoteado, a guerra muda. A resistência do mundo desaparece, não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque ele finalmente acredita que você é perigoso demais para ser ignorado. Para fechar esse cerco sobre a percepção, precisamos olhar para além do seu corpo e observar quem está ao seu lado. Existe um fenômeno impiedoso que podemos chamar de arraste visual. A percepção de valor é contagiosa e você é para o mundo a média das pessoas com quem é visto. Se você entra em um ambiente de alta performance cercado por homens que exalam vitimismo, que se vestem como derrotados e falam a linguagem da escassez, você será pintado com o mesmo pincel. Não importa o quão afiada esteja a sua própria máscara. Se a sua alcateia parece composta por hienas, ninguém o confundirá com um leão. Maquiavel foi cirúrgico ao alertar que um príncipe é julgado, antes de tudo, pela qualidade dos ministros que mantém ao seu redor. Se eles são capazes e fiéis, o príncipe é considerado sábio. Se eles são tolos, o príncipe é considerado um tolo por tê-los escolhido. O mundo opera pela lei da associação. Ele assume que pássaros da mesma plumagem voam juntos. Isso exige uma dureza de coração que muitos não suportam. Você pode ter lealdade aos seus amigos de infância,
mas precisa aprender a compartimentar sua vida. Se você leva um bobo da corte para um conselho de guerra, você não será levado a sério. Quando você está no campo de batalha do sucesso, deve caminhar com outros guerreiros. Estar próximo de pessoas bem-sucedidas cria o efeito halo por tabela. Você toma emprestada a credibilidade delas apenas por estar no mesmo enquadramento. Muitos lutam para subir a montanha, mas carregam o peso visual de um círculo social que os puxa para baixo. É um dreno de energia e de imagem. Se o seu grupo sinaliza pobreza, você sinaliza pobreza. Audite o seu círculo agora mesmo. Quem ali faz você parecer um líder e quem faz você parecer um figurante em uma tragédia? Afaste-se do drag visual, porque o mundo é cruel e literal demais para investigar se você é a exceção à regra do seu grupo. O objetivo aqui não é ser legal, é ser eficaz. Para nunca mais ser visto como alguém de baixo valor, você deve curar todo o seu ecossistema. Suas roupas, suas palavras, sua postura e seus aliados devem formar uma frente única de poder. Só assim a máscara finalmente se fundirá ao seu rosto e o mundo, sem saída, abrirá as portas que antes mantinha trancadas. Este último pilar nos leva à profundidade psicológica que separa os mestres dos amadores, a arte da simulação e da dissimulação. Maquiavel ensinou que não é necessário possuir todas as virtudes, mas é absolutamente indispensável parecer que as possui. Ele entendia que o ser humano médio raramente toca a essência das coisas. Ele vive na superfície do que vê. Portanto, se você deseja o poder, deve se tornar o diretor da sua própria peça teatral. A maioria das pessoas falha porque tenta mudar a realidade financeira para depois mudar a aparência. Maquiavel inverte essa lógica. Ele sugere que, para mudar a sua fortuna, você deve primeiro projetar a imagem que atrai essa fortuna. Se você está em um momento de fraqueza, deve simular força. Se está em um momento de desespero, deve simular calma. Isso não é hipocrisia, é estratégia. É entender que a percepção alheia é a matéria-prima com a qual você constrói o seu destino. Imagine um príncipe que perdeu suas terras, mas entra em um reino vizinho com a postura, as vestes e o vocabulário de um soberano em plena posse de suas faculdades. O mundo o receberá com banquetes e alianças. Mas se esse mesmo príncipe chegar pedindo piedade, com o rosto marcado pela derrota e as roupas gastas pela fuga, ele será recebido com migalhas, ou pior, com correntes. O mundo não ajuda quem precisa. O mundo ajuda quem parece ser capaz de retribuir o favor. A dissimulação é o seu escudo. Ela serve para esconder o sangue que mencionamos anteriormente. Nunca deixe transparecer o esforço por trás da sua imagem. A verdadeira elegância e o verdadeiro poder parecem naturais, quase inevitáveis. Quando você se esforça demais para parecer rico, você acaba parecendo um impostor. A chave de Maquiavel é a arte de fazer o difícil parecer fácil. Ao dominar a arte de esconder suas carências e projetar suas intenções com precisão cirúrgica, você deixa de ser um peão no tabuleiro das impressões alheias. Você se torna o arquiteto. Você entende que a verdade sobre quem você é no escuro do seu quarto não importa para o mercado, para os seus sócios ou para seus inimigos. O que importa é o que a luz do mundo reflete quando bate em você. Se você reflete ouro, eles lhe darão ouro. Se você reflete poeira, eles o varrerão para o canto da história. A escolha de qual reflexo projetar está, e sempre esteve, exclusivamente nas suas mãos. Chegamos ao fim deste tratado, mas para você, este é apenas o começo da execução. Se você ouviu cada palavra até aqui, você já não faz mais parte da massa. A maioria desistiu no primeiro desconforto, preferindo o abrigo das mentiras reconfortantes sobre a beleza interior. Mas você teve o estômago para encarar a verdade nua. O mundo é um teatro de sombras, onde a luz só incide sobre quem sabe vestir a pele do leão. Você agora possui o código. A pergunta que resta é:
você terá a coragem de trair o seu antigo eu, o servo que buscava a aprovação para dar vida ao arquiteto que molda a própria realidade? Como um ato de rebeldia consciente contra a mediocridade que nos cerca, eu te desafio a uma ação simbólica. Se você despertou para a geometria brutal da percepção, escreva nos comentários a frase: "A coroa já é minha". Essa não é apenas uma mensagem para o algoritmo. É um sinal oculto para os outros que também despertaram. Ao comentar, se inscrever e apertar o botão de hype, você não está apenas apoiando um canal. Você está enviando uma onda de choque pelo sistema, afirmando que você recusa ser invisível. É o seu primeiro exercício de ocupar espaço e exigir atenção. Mas se você sente que sua busca por poder exige uma profundidade que o público geral jamais suportaria, eu te faço um convite final. Não seja apenas um espectador. Clique no botão Seja Membro e torne-se parte do nível arquiteto. Lá, o véu cai por completo. Discutimos as táticas de psicologia escura e manipulação de status que são perigosas demais para a superfície do YouTube. É o seu compromisso formal com essa filosofia. É o passo que separa quem entende as regras de quem as dita. A escolha está diante de você. O julgamento do mundo é constante e impiedoso, ocorrendo a cada segundo em que um par de olhos pousa sobre você. Você continuará sendo a vítima da história de outra pessoa ou assumirá o trono do seu próprio destino? Lembre-se, a máscara agora é sua. Use-a até que ela se torne o seu rosto.